Oi, Pati. Já vou te chamar, tá? Só tô colocando o tema. Já vou te chamar, tá, pá? E... Oi, boa noite. Já vou te chamar, Pati. A gente já vai começar a nossa live. Noite. Vamos aguardar a entrada da Patrícia, aguardar as pessoas entrarem para a gente começar a nossa live hoje. O tema hoje é sobre virada de chave. Oi, Pati! Boa Boa noite. noite! Tudo bem? Dai, tudo, Dai, boa noite. Wani Ives, boa noite. Gente, deixa eu só fixar o tema aqui da live. E vamos aguardar, Paty, as pessoas entrarem na nossa live, tá? Tá Tá bom. difícil de fixar hoje o tema aqui. Às vezes trava o Instagram. É a hora que Boa você me noite, chamou gente, pra sejam participar. bem-vindos. Vamos aguardar o pessoal entrando aí na live. Não consigo fixar o tema. Aí, acho que agora foi. Vamos ver. Tema, virada de chave. Agora foi. Como é que você está, Pati? Tudo Tudo bem, e bem? você? Tudo Vamos bom. esperar o pessoal entrar. Eles demoram um pouco porque o Instagram vai notificando as pessoas para entrarem na nossa live. Aí quando bater aí uns 8, 9, a gente começa a falar aí. Hoje o tema é sobre virada de chave. É um tema muito importante, né, nos dias de hoje. Essa mudança que a gente tem que fazer interna aí para a gente conseguir atingir os nossos objetivos, realizar aí os nossos sonhos, né, Paty? Sim, sim. Vamos aguardar o pessoal entrar agora na live para a gente começar a falar um pouco aí sobre esse tema. Esse tema que é muito importante. Para quem está agora na live, a Paty, ela é uma das nossas palestrantes do evento Mulheres Memoráveis. A Paty vai contar um pouco da história dela lá também. Nosso evento vai ser incrível, vai ser no dia 29 aí de março, agora no domingo, um dia para as mulheres. E a gente vai começar aí a falar, vamos aguardar a galerinha entrando, né? Para a gente começar a falar aí sobre o nosso tema. Oi, Cá, boa noite. O pessoalzinho não tá entrando ainda, hein? Vamos aguardar, Uhum. né? Falei hoje é segunda, Chovendo, friozinho. vendo, exatamente. Chovendo, frio, todo mundo debaixo das cobertas nesse horário, né? Sim. E a gente marcando live, né, Paty? Sim. Daqui a pouco a gente começa. Eu acho que a internet eu não tô vendo as pessoas entrarem. Boa noite, boa noite. Ah, agora tá sim, fixou. É, os comentários não estão subindo, não dá pra ver quem tá entrando, quem não tá. Oi, Bruno, Sérgio, boa noite, sejam bem-vindos. A gente só tá aguardando o Neide. A gente tá aguardando a galerinha entrar, mas não sei, não tá notificando aqui pra mim, não tô conseguindo ver os comentários, mas enfim. Vamos aguardar mais uns 2 minutinhos, Paty, pra gente começar a falar aí sobre esse tema, sobre virada de chave. Que virada de chave? Oi, Neide. Boa noite. E sobre virada de chave que tem tudo a ver com autoconhecimento também, né? Quando a gente adquire o autoconhecimento, a gente consegue virar aí a chave também, né, Paty? Sim, sim. É necessário o autoconhecimento. É, você já passou por isso, você sabe, né? Como é que Passei. é? Érica, boa noite. Deixa eu bater mais umas duas pessoas aí entrando na live, a gente já começa a falar um pouquinho sobre essa virada de chave, tá? Sejam bem-vindos, meninos e meninas que estão agora na nossa live. Vou começar.
né, Paty? Com as pessoas que estão aqui, eu não estou recebendo muita notificação, mas se você receber algum comentário, alguma coisa, você me fala, porque deu uma travada aqui nos meus comentários, Tá bom. tá? Então, o que a gente vai falar, gente, sobre virada de chave, né? A virada de chave é assim, boa noite, Cá. Boa noite. Vamos começar, claro. Então, a virada de chave é assim, né? Eu vou explicar um pouco para vocês o que, que é isso. Em algum momento da nossa vida, Paty, que você passou por isso, a gente tem aquele despertar, tá? Normalmente esse despertar, ele acontece quando a gente tem algumas quedas, algumas que a gente passa por dificuldades, ou alguns acontecimentos inesperados, traumas, ou quando a gente passa por uma demissão no trabalho, a gente passa por uma separação, né? A gente está lá bem no casamento, de repente se separa. Então, tudo isso faz com que você tenha aquela queda, né? Esse despertar. E quando a gente tem aquela queda, para alguma coisa vem, né? Tudo isso acontece porque a gente precisa o quê? De fato, ter a consciência de que nós precisamos mudar. Então, isso acontece para quê? Normalmente, para vir o quê? O nosso chamado, para a gente descobrir a nossa missão, para a gente descobrir o nosso propósito, para a gente poder recomeçar a nossa história. Então, quando a gente tem essa visão, né, que quando a gente tem essas quedas, de que essas quedas aqui vão nos trazer a mudança, essa virada de chave, porque às vezes a gente não entende. Quando acontece algo com a gente não entende naquele momento por que está acontecendo aquilo, né? Mas com o passar do tempo, você vê lá na frente que aquilo tinha que de fato acontecer, porque você precisava daquela mudança. Às vezes a gente não consegue entender. A gente precisa ter isso na nossa vida para que a gente tenha esse despertar. E também tem tudo a ver, né, Paty, essa parte de virada de chave, que a gente está falando de autoconhecimento também, ela tem tudo a ver com o nosso poder de decisão. Porque nós é que decidimos sobre a nossa vida. Nós temos aí o livre-arbítrio de decidir o que a gente quer para a nossa vida. Eu decido o que eu quero ser, eu decido se eu quero casar ou não, eu que decido se eu quero ter filho ou não, eu que decido se eu quero morar fora do país, ou qual a carreira que eu quero. Então eu tenho o poder de decisão e eu que faço as minhas escolhas. Então é que tá aí, né? Essa virada de chave, tá tudo, o poder dessa virada de chave está todinho em minhas mãos. A importância de você também adquirir esse autoconhecimento, quando eu falo que é de você de fato se conhecer de verdade, o seu eu mais profundo, quando a gente se conhece verdadeiramente, a gente consegue reconhecer as nossas habilidades, né? As nossas aptidões, e a gente consegue entender para que a gente veio, né? E aí é muito mais fácil quando você faz o que você ama, você consegue descobrir aí a sua habilidade, você faz o que você ama, automaticamente o sucesso ele vem. Por isso que existem pessoas de sucesso e pessoas que não têm sucesso na vida. Agora, gente, a gente vai conversar um pouco com a Paty. A Paty veio para inspirar vocês, mulheres e homens que estão agora aqui na nossa live, para contar um pouco sobre a história dela, né? Como que foi, como que ela era antes dessa virada de chave, o que aconteceu na vida dela e qual foi esse despertar que ela teve para ter essa mudança na vida dela. A Paty vai, nossa, ela é uma pessoa fantástica, a história dela é uma história de ressignificação, uma história de superação, de uma pessoa que não deixou a peteca cair na vida dela. Aí eu queria que você contasse um pouco para nós, Paty. Vamos lá. Boa noite, gente. Eu falo que a minha história foi dividida em três momentos, vamos dizer assim, né? Um momento de ter a minha vida, ter minha carreira, ter meu casamento, ter a minha vida financeira bem, e aí tudo ok. Até que eu cheguei no meu fundo de poço. E aí foi uma fase, assim, bem difícil para mim, porque eu perdi meu emprego, primeira coisa que aconteceu, perdi meu emprego, eu perdi minha autoestima, eu perdi minha conexão com Deus, perdi tudo. E, e aí, nesse momento, quando eu estava perdida, também, o meu casamento começou a desmoronar. Então, aí naquele momento eu me vi ali sozinha, deprimida, sem nada e sem ninguém, assim, não desmerecendo a minha família, assim, mas eu tava sozinha e sem sentido na vida. Então, foi um momento, assim, bem difícil.
e, e que eu precisei, não sei como, da onde veio essa força, mas eu tive que fazer isso, senão eu cheguei num ponto que assim, ou eu morro ou, É. ou eu ressurjo. E não foi uma coisa assim consciente, hoje sim eu tenho essa consciência, Uhum. mas na época a gente não tem. Quando você está dentro do olho do furacão, você não consegue ter essa percepção de quão mal você está, como é que você chegou nesse ponto. E aí foram várias situações assim que aconteceram e que levaram ao meu fundo de poço. E, e aí nessa hora também a gente descobre assim, quem são as pessoas que estão do nosso lado, quem que a gente pode contar ou não. Porque, de repente, quando você tem tudo, todo mundo está ali à sua disposição, todo mundo é seu amigo, todo mundo quer te ajudar. E aí, quando tudo isso acaba, quando É. você não tem nada, você percebe que quem são as pessoas que você realmente pode contar. E, e aí foi isso que aconteceu, assim, na minha história, assim, né? Cheguei no meu fundo de poço e, e aí a primeira conexão que eu precisei refazer foi com Deus. Então, eu vim Hum. de uma família católica, assim, desde que nasci até então. Sempre fui católica, praticante de ir na igreja. E nesse momento eu não. A igreja, enfim, toda aquela estrutura que eu tinha não me abraçou, enfim. E aí, assim, foi um momento, assim, da primeira decisão de buscar Deus, né? Não foi nenhuma religião, foi buscar Deus. E aí Sim. eu encontrei isso numa religião, numa igreja totalmente diferente da minha, e que eu já tive que ali superar um preconceito pré-existente. Mas onde eu fui abraçada, fui acolhida, e aí foi a minha primeira transformação, assim, de fazer essa primeira reconexão entre eu e Deus, que eu já tinha perdido nesse momento. E foi assim, ótimo, né? Porque eu estava naquele momento, como eu já falei, tinha depressão, tinha todo um histórico ali de, de, de fundo de poço mesmo, de nem saber o que eu queria naquele momento, mas naquele momento, assim, a única coisa que eu sabia é que meu casamento estava assim, meio que se escorrendo pelas minhas mãos e que eu não queria perder o meu marido. Eu não estava nem pensando em mim, estava pensando nele naquele momento. E aí fui na Igreja Universal, foi a igreja que eu me reencontrei, e fui acolhida pelos pastores, por todo mundo ali daquela igreja. E aí foi aos poucos, foi um processo que foi aos poucos. Ali eu fui curada da minha depressão, e, e fui aos poucos ali entendendo me reconectando com Deus. E, É o que eu e falo, aí, né, Tati, assim, independe das nossas crenças, da nossa religião, a gente tem que ter, assim, algo que a gente acredita, sendo Deus, uma luz, uma energia, porque a espiritualidade, ela ajuda muito a gente a sair também disso, essa crença que a gente tem, né? Ela ajuda a gente a se reerguer, né? Igual aconteceu com você. Eu acho muito importante que também tem a ver a espiritualidade tem a ver também com autoconhecimento, né? Que você acreditar em algo maior, que aquele algo maior vai te ajudar, vai estar do seu lado, vai caminhar lado a lado com você. sim, sim, isso foi bem importante. Assim, acho que essa primeira conexão foi o que você falou, assim, cada um tem a sua espiritualidade e segue, né? Mas assim, foi onde eu me encontrei. E aí, depois que eu fiz essa conexão entre eu e Deus, as coisas começaram a melhorar. Eu me curei da minha depressão, eu me recoloquei no mercado de trabalho, e isso é uma coisa, assim, é muito importante, né? Porque eu tinha uma carreira pós-graduada, sabe? Assim, tudo. Tudo que se você falasse assim, Patrícia, você tem as qualificações para vaga, eu tinha. E aí tinha vagas, processos seletivos que eu participava para ganhar metade do que eu ganhava e eu não passava. E eu não entendia por quê. E, Aí, e, e aí vai, né, o encontro do autoconhecimento. Porque como eu estava perdida, assim, se eu não acreditava em mim, como é que alguém me contrataria para? Então, esse exatamente. eu fiquei 10 meses desempregada, a primeira vez na vida. Boa noite, Carol. Boa noite, Lília. Boa noite, Rê. A galerinha que tá entrando. É Enfim. importante, né, Paty, a gente acreditar em nós, né? Porque se a gente não Uhum. acredita, como é que o outro vai acreditar? Sim,
Exatamente. Era como se, assim, o meu currículo, um papel estava falando que eu era uma pessoa competente e eu ali, pessoalmente, não mostrava que o papel dizia. Exatamente, porque você estava no seu interior, né, no seu interno, na sua essência, você não estava bem com você mesma. E isso transparece, não tem como. Quando a gente está bem, as pessoas conseguem enxergar. E voltando àquela parte, né, que a gente estava falando, né, do despertar, que a gente consegue ter esse despertar quando a gente tem quedas, dificuldades e tudo mais. Você estava falando das pessoas, né? E a gente consegue, de fato, conhecer as pessoas quando a gente está na queda mesmo, né? Quando a gente está E, na dificuldade. Que a gente fala, será que essa pessoa realmente é o meu amigo? Não é? É ali que você sabe quem de fato está ali para te ajudar, para te apoiar. Não é no momento que você está no auge da vida, não. É no momento que você está ali precisando, né? exatamente, é esse momento, assim, porque eu passei uma dificuldade que eu nunca, financeira, que eu nunca tinha passado na vida, assim, de não ter dinheiro. Então, assim, as contas se acumulando, e aí vem toda aquela pressão. E aí, nesse momento, você sabe quem você pode contar. Porque tinha pessoas que você falava, oi, e daí depois a pessoa não te respondia mais. Então, assim, é esse momento, é esse exato momento que você sabe quem realmente são as pessoas que você conta e as que você não conta. E são pouquíssimas pessoas que você conta nessa hora. Exatamente, é que de fato você consegue entender quem te ama de verdade, quem está do seu lado. E aí, mulherada agora que está participando da nossa live, né? O tema aí, virada de chave, a Paty é um exemplo, depois ela vai contar como que ela virou. E vocês? Me respondem aí. Vocês já tiveram alguma virada de chave, alguma mudança muito forte na vida de vocês? Ou vocês ainda não conseguem entender que tipo de mudança que vocês precisam ter? Que momento da vida que vocês vêm passando? Ó, a Kátia está falando, realmente é no momento de dificuldade que você vê quem está ao seu lado. Realmente, Kátia. Minha parceira, Kátia, é verdade. A gente só sabe quem está do nosso lado é quando a gente começa algo, é quando a gente passa por dificuldade, né? Porque quando você está no topo é muito mais fácil, né? A pessoa fala, olha, nossa, ela está no topo. Mas quando você está lá embaixo é complicado mesmo, né? E aí, voltando um pouco, então, sim, e como? Exatamente. E aí, mulheres, me respondam. Vocês já tiveram, todas vocês, quem teve alguma mudança de chave aí, alguma virada de chave na vida, me diga eu. A Lília tá falando, estou tentando no momento. A Lília é minha coach, eu sei bem da história dela, realmente ela tá aí nessa luta pela mudança de chave dela, pela virada de chave, mas é uma pessoa que eu tenho certeza que vai conseguir atingir todos os objetivos dela, porque ela é que nem você, Paty. Vai conseguir, sim. É Com possível. certeza. E aí, voltando aí também sobre o autoconhecimento que a gente estava falando, a Paty, ela passou por um processo aí de autoconhecimento, por um processo de coaching, que foi quando ela conseguiu ter esse despertar. Porque a gente, né, Paty, sozinha, se a gente não tem a ajuda de um bom profissional, é complicado você entender algumas coisas, né? Você não consegue, ainda mais quando você está lá no fundo do poço, para você se reerguer. Você precisa ter alguém que possa te ajudar. E aí foi capaz de procurar a ajuda de uma profissional e aí ela conseguiu aí ter essa virada de chave, conseguiu se despertar. A Rê tá falando, eu acho que temos muitas mudanças na vida, ora mais bruscas, ora mais amenas, exatamente. É isso mesmo, Rê. Mas a gente vê que quando a gente precisa da mudança, a gente tem que correr atrás dela, porque senão a gente não consegue sair do lugar. A gente não consegue atingir o objetivo. Então a gente passa uma vida inteira vivendo uma vida que não é, a gente não sabe que não faz parte, né? Não é nossa, que você sabe que você tem muito mais potencial para alcançar o seu objetivo, para chegar no resultado que você almeja, mas você não tem forças. Por isso que é importante aí você estar sempre em busca de mudança, de aperfeiçoamento, tem que ir atrás de conhecimento sim, porque conhecimento nunca é demais, né, Paty? Conhecimento quando a gente adquire algo que ninguém vai tirar ele de você. Então, a Paty agora, a gente falando desse processo de autoconhecimento, Paty, eu sempre falo em todas as minhas lives também, que todo ser humano ele tem problemas, nós não teremos problemas se a gente estiver no céu,
tá? Só que a diferença de uma pessoa que passa por um processo de autoconhecimento e outra não, aquela que passa por um processo de autoconhecimento, ela sabe lidar exatamente com aquele problema. O problema ele fica um pouco mais ameno. É para quem não tem, automaticamente você vai se afundando cada vez mais, porque você não consegue entender. Por que você está passando por aquela dificuldade? Então, a Paty, como ela passou por todo esse processo, Paty, agora me fala aí dessa virada de chave, Paty, quero saber o que aconteceu com você depois que você passou por tudo isso. A gente quer saber, tá todo mundo curioso aí para entender agora essa mudança aí que você teve, interna dentro de você, esse poder dessa mulher. A Paty é uma fortaleza, gente. Conta aí para nós, Paty. Pois é, eu fiz meu processo de autoconhecimento com a Kátia, né? E aí encontrei vocês lá na PAI, né? Que é onde eu trabalho. Vocês foram lá fazer uma palestra. E aí eu fiquei encantada, porque assim, eu já estava no momento em que eu já não tinha mais depressão, em que eu tinha a minha carreira recuperada, meu emprego, mas ainda estava tudo bagunçado assim na minha vida. Eu tava, como eu até comentei com você e com a Kátia, eu não conseguia me olhar no espelho, de tão, assim, minha autoestima estava tão baixa que eu não conseguia me olhar no espelho. E aí tinha um monte de coisinhas que eu não tinha resolvida. E aí foi quando eu decidi e fiz esse processo do autoconhecimento e, nossa, minha vida transformou, assim, mudou da água para o vinho. Não é um processo fácil, né, porque mexe com muita coisa, né, muitas feridas, muita coisa do passado, muito trauma, muito tudo, né, mas, assim, é mega importante porque, assim, hoje tô poderosa. É isso aí. Mas Me foi conta toda essa mudança, Paty. Quero saber de tudo. O que mudou? Tudo, tudo. Na sua vida pessoal, profissional, relacionamento. tudo, mudou tudo, assim. Eu estava no momento em que eu estava em processo de separação, né, do meu casamento, mas eu não sabia se eu queria o divórcio ou não. Era um ponto que eu não tinha, assim, resolvido na minha cabeça, se eu continuo ou não. E aí tá muito ligado ao autoconhecimento, assim, como eu não me conhecia, não me valorizava, enfim, eu acabava valorizando mais o meu ex-marido do que eu. Então foi um processo que quando eu comecei, e a Kátia falou, você vai descobrir, né? Sozinha, você vai conseguir descobrir. E aí foi, assim, foi um processo desde começar a me olhar no espelho, começar a me amar, levantar minha autoestima, e aí foi, assim, as coisas foram acontecendo, e assim, numa velocidade, assim, gigantesca, né? Porque a gente acha que é um processo que é moroso, né? E até, assim, como eu sou uma profissional de RH, a gente tem muito contato com psicóloga, né? Então, esse processo com psicóloga é um processo que demora 2, 3 anos, 5 anos, e às vezes a vida inteira, né? Então, quando você vai para o coaching, que é um processo, assim, mais rápido, mais acelerado e de resultado, assim, é surpreendente. Então, eu passei por toda essa fase, assim, desde me redescobrir como mulher, como pessoa, toda essa parte. E aí, depois que eu tive esse autoconhecimento, as coisas naturalmente foram se encaixando, assim. Eu, de repente, estava presa a um casamento que não tinha mais sentido, então a gente conversou e já decidiu mesmo que vamos nos separar, vamos seguir nosso caminho e tudo mais. Na minha vida profissional também, assim, as coisas melhoraram. Além disso, estou fazendo, né? Montei meu ateliê de costura. Então, fiz um curso, assim, nesse momento aí também meio perdido, fiz um curso de desenhar roupa e cortar e costurar do zero. Então, assim, assim, muitas coisas aconteceram em todos os campos da vida, assim. Então, e aí as coisas acontecem, né? Tudo isso vai acontecendo naturalmente, desde a propostas de emprego, assim, do nada surgindo, né? Não que eu esteja procurando, mas acontece, assim, tipo, pessoas, ai, Patrícia, lembrei de você, é, a, e aí a questão da autoestima também, quando você se acha bonita, outras pessoas te acham bonita, então, assim, é, de repente você vê que você é notada, então, assim, tem várias coisas, assim, em todos, literalmente, em todas as áreas da vida vai acontecendo e você vai se fortalecendo. É muito legal, assim, é um processo muito louco, assim, muito poderoso.
Eu falo que é um processo incrível, né? Quando a gente passa, eu falo porque assim, a Paty é prova, tá aqui falando que ela passou por esse processo de autoconhecimento e teve essa mudança. Você viu que ela descobriu até um dom, que ela tem essa aptidão da costura. Depois você me fala, conta até aquela parte que você me falou, que você conseguiu vender de uma bermuda que você fez e que fez sucesso. E ela não sabia e ela descobriu nesse processo de autoconhecimento. Eu também sou um exemplo, né, gente? Eu estou passando, né, até hoje, eu não parei, venho nesse processo de autoconhecimento constante. E aí, quando eu descobri de fato quem eu sou, a minha essência, né, a minha aptidão, a minha habilidade, não parei mais. A gente não para mais, né, Paty? Tem um comentário aqui, deixa eu ver aqui. Da Lília. Oi, Pã! Seja bem-vinda, minha professora de ginástica. Em alguns momentos, a Lilian está falando, em alguns momentos acabei perdendo a fé, mas agora voltou com toda a força. Estou com a autoestima elevada, pois acreditei e estou alcançando meus objetivos bem antes do que eu esperava. Gente, é isso mesmo. Porque quando você acredita, né, que aquilo vai te fazer uma mudança, vai te trazer sentido para a sua vida, que você vai conseguir conquistar os seus objetivos, realmente a transformação ela é muito mais rápida, né, Paty? Que foi o que aconteceu com você. Sim, sim, muito, e é muito rápido, assim, porque quando eu comecei, e aí eu compartilhei com a Kátia, né, assim, falei, não sei se é pra mim isso, né, se é o momento, ela falou, não, vai, e aí ela falou assim, não, e é uma coisa rápida, e aí no começo você fica, assim, com um certo receio, né, porque, e aí eu fui buscar, né, fui ler, fui buscar na internet, que eu tô meio assim, né, você me fala uma coisa, eu tenho que ir lá ver se é, vamos ver se é verdade isso mesmo, né. Mas assim, não tem comparação. Quando você vai e você se entrega, é um processo que você precisa se entregar mesmo. Não tem jeito. Você se entrega e as coisas acontecem. Ô, Paty, E aí, fala daquela história, né, da sua, que você descobriu essa habilidade que você tem com a costura, né, através desse processo. Fala aí para nós como é que foi e o que aconteceu com você, algo que você não foi, esperava. foi. Eu falo que eu acho que é Deus, enfim, o universo, sei lá. Mas eu fiz uma peça, né, um shorts, coloquei, minha mãe tem um boxinho de roupa lá no Brás e a gente colocou lá, né, sem pretensões. E aí veio um rapaz do Nordeste que tinha uma rede de lojas e fez um pedido assim de 4.000 peças. E assim, eu não tinha como produzir, não tinha nada. Assim, foi uma loucura, porque eu falei, não, eu vou fazer. E, e me dediquei, enfim, não foi eu exatamente que fiz, mas eu fiz e entreguei para ele as 4.000 peças, e, enfim, uma coisa que eu falo, gente, olha, uma coisa, se você não acredita, as coisas não acontecem. Eu acreditei e pus ali uma força e a coisa aconteceu, assim. É, é, Que é o é poder, muito. né, do nosso pensamento Sim, também, né, Paty? O poder do pensamento positivo, de acreditar que aquilo vai acontecer sim para você e automaticamente aquela energia do universo emana para você. Aquilo vai acontecendo, aquilo vai vindo. É diferente de quando você é negativo, pessimista, porque você acha que nada vai acontecer e realmente nada vai acontecer. Não vai acontecer a mudança, porque a mudança está dentro de nós. É o que eu falo. Esse processo todo de autoconhecimento, você também tem que querer. Não adianta só o profissional, ele tá ali para quê? Para te ajudar, né? Ele vai aplicar todo o conhecimento dele. Mas se você internamente, né, de fato não quer mudar, você não vai mudar. Não adianta, porque a mudança está dentro de cada um de nós, não é, Paty? sim, sim. Você tem que. É uma dedicação mesmo, de querer, primeiro querer, porque se você não quiser, não adianta. A pessoa pode falar, falar e não acontece. Então, é de querer e aceitar, e aí as coisas vão fluindo, assim. É muito legal, assim. Posso falar que eu Paty, me sou conta outra outra pessoa. coisa. Eu quero saber mais uma coisa de você. Você disse aí na live que antes de você passar por esse processo, estava em período de separação. O que te levou a essa separação depois que você passou pelo processo de autoconhecimento? Porque você me contou que você não se enxergava, você só conseguia ver o seu ex-marido, certo? Como é que foi esse processo para você? Conta, porque tem algumas mulheres aqui que já devem ter passado por isso também, né? Por separação. Conta para nós, Pati. Foi assim, ele para mim talvez era o sol da minha vida, né? Então era ele primeiro que eu. E aí, assim, esse foi
um dos principais erros, porque eu deixei de me amar para amar ele. Então, quando eu fiz esse processo de autoconhecimento, que eu me enxerguei, eu vi tudo que eu abri mão, assim, né, de coisas pelo outro. E aí, quando eu me reconectei comigo, eu vi que não, que eu tinha valor, que eu tinha condições. E aí, essa decisão, ela veio, assim, naturalmente, assim. É uma coisa, assim, muito... Eu não sei como explicar, mas muito forte, assim. Porque quando eu comecei esse processo, era um medo, assim, de ficar sozinha, de não vou conseguir e não sou capaz, e todas as dúvidas que vêm. E aí, quando você se conhece, você se reconecta consigo, e no meu caso, acredito que com Deus, assim, as coisas você consegue. E hoje, assim, nossa, tô super bem, assim, se falar assim. Se falasse para mim lá atrás, quando tudo isso começou, a minha vontade era de morrer. Tipo, não consigo viver sem. E hoje, Uhum. assim, eu agradeço a Deus porque tudo isso aconteceu, que eu acho que tinha que ter um propósito de me reconectar e de voltar a ser feliz. Exatamente, é isso mesmo, né? Tudo que acontece é porque tem que acontecer. E aí, a partir do momento que você teve essa mudança interna, que você falou, não, você se viu, você conseguiu se enxergar, porque a Patrícia ali realmente estava morta. A Patrícia não conseguia se ver, ela conseguia só ver o outro. Então, a importância desse autoconhecimento que você conseguiu de fato se enxergar, né? E conseguiu elevar aí sua autoestima. Porque às vezes as pessoas acham, não, eu não vivo sem a pessoa. Não. Primeiro a gente tem que olhar por nós. E outra Uhum, coisa que eu falo, a gente tem que se cuidar internamente, nós em primeiro lugar, para depois cuidar do outro. Porque senão sim. nós não temos forças para cuidar do outro. Sim, sim, foi um processo assim que eu não imaginei, assim, porque eu passei por muita dificuldade, assim, enfim, mas eu acho que eu permiti também toda a dificuldade que a gente passou no final, né? Eu permiti que isso acontecesse. E hoje, assim, acabou que nós estamos numa situação inversa, né? Ele está passando por um momento difícil. E eu podia, nesse momento, falar para ele virar as costas, né? Não também. E eu tô lá apoiando ele no que ele precisa e tudo mais. Então, acho que essa é a grande diferença quando você se conhece, quando você se reconecta com a sua essência. Porque se eu fosse. Nesse momento, eu poderia querer, de repente, me vingar, pagar com a mesma moeda e tudo mais, mas não vai fazer bem para mim, eu não sou assim. Então, tudo vai de encontro a isso, né? A se conhecer, a buscar a minha essência, saber quem eu sou, o que eu quero, né? Isso é importante, porque eu não sabia o que eu queria. E hoje eu tenho Gente, olha que assim, um mulher objetivo. incrível. Olha a história dela, olha tudo que ela passou. E ela hoje ela ajuda o ex dela, porque a gente só dá aquilo que a gente tem, Paty. Quando a gente se conhece de verdade, você tem um coração puro, por que não ajudar? Se você sabe que aquela pessoa está precisando de ajuda. Tem algumas pessoas se interagindo aqui, vamos ler. É, é a lei da atração, a Kátia tinha falado, a minha mãe participando da live, ó, minha mãe coruja. Parabéns, linda, maravilhosa, guerreira, talentosa. Você nasceu para brilhar. Que Deus te abençoe, lhe dê muita sabedoria. Te amo, filha abençoada. Ó, mãe, gratidão, mãezinha, sempre me acompanhando aí, todo no meu processo de evolução. Mãe é mãe, né, Pati? Mãe é mãe. Mãe é mãe. É, minha família, assim, não tenho o que falar. Me apoiou também, isso faz toda a diferença, né? No apoio que a minha família me deu, não tem de todos os sentidos, né? Financeiro, psicológico, todo esse apoio conta quando a gente está passando por esse processo. Exatamente, o apoio da família conta muito, né? Quando a gente passa por esse processo de transformação, como você já havia dito, é um processo doloroso no começo, não tem como, porque a gente vai mexer, vai cutucar as suas dores, as suas feridas, você vai mexer lá no seu eu mais profundo e vai resgatar coisas que às vezes estão lá no passado também, e que aí Uhum. você tem que mexer e dar aquela dor. Mas é tão importante passar por aquele processo dolorido, porque depois você consegue ressignificar. Sim, eu falo que hoje, assim, se fosse lá atrás para eu falar, não falaria, porque parece que era uma ferida, assim, que você levanta, tirasse o curativo e colocasse o dedo, doía, né?
E hoje eu consigo falar porque não dói mais, né? Porque eu superei, ressignifiquei, então é tranquilo, assim, poder falar disso. Exatamente. Aí eu queria até perguntar para vocês aqui, que estão participando da live agora, a gente contando a história da Paty, o que que vocês querem para a vida de vocês? Vocês, de verdade, quem se conhece de verdade? Quem conhece aí a sua essência, o seu valor, diga eu. Quero saber aí quem já adquiriu esse autoconhecimento, igual a Paty, igual eu que nós estamos aí. Eu sei que assim, nunca acaba, tá, gente? O autoconhecimento, a gente está sempre em busca de melhoria, mas a gente passando por esse processo, a gente sabe que a gente consegue chegar mais rápido nos nossos resultados, como a Paty, como eu. E aí eu quero saber, diga eu, quem aí já adquiriu esse autoconhecimento, que se conhece de verdade, que está aqui na nossa live? Mulheres, homens que estão participando. Depois eu vou dar algumas dicas também, né? De como você adquirir esse autoconhecimento por você mesmo, né? Nesse caso, algumas dicas sem a ajuda de um profissional, mas que você pode estar praticando no seu dia a dia, fazendo alguns questionamentos com você, fazendo algumas perguntas para você. Eu também vou passar aí, Kátia ali, já tenho autoconhecimento. Agora a gente falando um pouco, né? A gente estava falando aí da história da Paty, a Paty já contou tudo que ela ressignificou, tudo que ela já viveu, né? Ela descobriu a habilidade, a essência dela. A gente vai falar um pouco agora, Paty, que você vai ser uma das nossas palestrantes convidadas aí do nosso evento, Mulheres Memoráveis, né? Que esse evento é um evento que foi idealizado por mim, pela minha parceira Kátia, que está aqui na live. A gente fez com muito amor, muito carinho esse evento. Vai ser um evento cheio de realizações, um evento transformador, que lá, mulheres, vocês vão poder ser vocês mesmas, sem máscara, sem capa. A gente vai viver um dia intenso, um dia de muita transformação, porque vão ter pessoas com histórias que nos ajudam também. E a Paty vai estar lá, ela contou um pouco da história dela, ela não contou tudo, porque a gente tem surpresas aí, né, no evento. Para quem não sabe, o nosso evento ele vai acontecer no dia 29 de março agora, vai ser num domingo, vai ser o dia todo, vai ser na Mansão Jaraguá, vai ser em meio à natureza, a gente quis fazer algo diferente aí para essas mulheres, tá? Para que elas vivenciem algo diferente, né? É vivência mesmo de pele. A gente vai ter assim, nossa, eu não posso falar muito porque tem surpresas e eu quero que vocês vão lá. A gente já tem o nosso link de vendas, tá? O link de vendas tem no meu Instagram, né? Na minha bio, no Linktree, tem no Instagram da Kátia Vargem. A gente também tem agora nosso Facebook, @Mulheres Memoráveis, e o nosso Instagram também, @mulheres.memoráveis. Tem um link de vendas, é só vocês clicarem lá. A gente está com um pacote promocional agora para o primeiro lote, até dia 10 de março, então não perca essa oportunidade de ir lá. O nosso valor, Paty, dizendo hoje, não sei se as pessoas que estão participando da nossa live já participaram de eventos de encontros de imersão. Nossa, a gente está com um valor muito em conta, porque assim, dentro desse pacote que a gente está fazendo, além de ter um dia incrível em meio à natureza, a gente vai ter o kit memorável, a gente vai ter café da manhã, vai ter almoço, tá tudo incluso, então, nesse pacote. Eu e a Kátia, com essa vivência que a gente vem tendo aí de mais de um ano para cá, né, esses estudos que a gente vem participando, de eventos, workshops, palestra, nenhum se compara ao valor que a gente está fazendo, tá, gente? A gente tem. Hoje você pode pagar em 12 de 29,97. Gente, que se você parar para pensar hoje, né? Para o seu autoconhecimento, quando eu digo que a gente tem o conhecimento, que a gente investe em nós mesmos para o nosso conhecimento, nunca é demais e jamais ninguém vai roubar nessa vida o seu conhecimento. Quando eu comecei a investir em mim, eu vi o quão importante foi para minha vida, não é, Paty? Sim, sim, é muito importante isso. Muito importante. Exatamente. É muito importante. Então, fica a dica aí do nosso evento para as mulheres que estão agora aqui na nossa live para participar. Não percam. Será um dia muito especial. Né, Paty? Está ansiosa para participar do nosso evento? Sim, bastante, bastante ansiosa. Ah, mas olha, você vai ver que vai ser incrível, incrível. A gente não pode falar porque a gente também tem que deixar uma surpresinha no ar, né? Sim, sim. Mas vai ser incrível, participem. Participem, Super indico. mulheres.
Ó, a Cá tá falando, exato, sempre estou, né, sempre em busca do autoconhecimento. É, a Karina, exatamente. A gente tem que sempre estar o quê? Agora eu vou dar algumas dicas aí sobre autoconhecimento. Como é que você adquire aí no dia a dia? Oi, Rê, boa noite. Gratidão. Que isso, Rê, fica tranquila. Nossa vida é corrida mesmo, né? Uhum. Então, eu vou falar um pouco para vocês aí de como a gente consegue ter essa virada de chave, como a gente consegue ter esse autoconhecimento, né, no dia a dia. Faça perguntas para vocês, né? Eu estou fazendo o que eu gosto? O que eu não gosto? Eu sei qual é o meu propósito? Eu sou feliz hoje no que eu faço? Quais são minhas habilidades? Eu reconheço os meus valores? Eu sei da minha aptidão, do meu dom? Então, assim, faça perguntas para vocês para ver se vocês de fato estão no caminho correto, em busca do objetivo e do sonho de vocês. Porque eu falo, sonho que se sonha é só um sonho. A gente precisa o quê? Para a gente realmente concretizar e realizar o nosso sonho, a gente precisa colocar uma meta. Então, vocês vê, faça essas perguntas para vocês. Realmente, estou ou não no caminho certo? Gosto do que faço ou não? E aí vai pautando e vai colocando no caderno, né? Porque tudo que a gente escreve no caderno, né, Paty, também, a gente consegue aí memorizar. Então, vai fazendo essas perguntas para vocês, tá? E aí, você coloque metas também, né? Vai colocando datas, por exemplo, tem algo para fazer, saia da zona de conforto também. Leia, né? Eu falo que a leitura, nossa, a leitura ela traz uma sabedoria para nós, um aprendizado, ajuda na comunicação. Leiam, meninas, pelo menos de 15 a 20 minutos por dia. Dá para fazer, não tenho tempo, tem. 15, 20 minutinhos por dia, vocês vão conseguir ler sim. Leia livros que trazem motivação para vocês, né? Que vocês gostam. Também não adianta ler um livro que não tem nada a ver com você. Tem que ler um livro que você sabe que de fato você vai ler, vai se interessar e vai até o final. Então, leiam, invistam, né? Como eu já falei bastante, invistam no conhecimento de vocês, porque nunca é demais. Participe sim de eventos, de palestras, de workshops, de cursos de formações, sabe? Também pratique hobbies. Nossa, quantas pessoas às vezes gostam de fazer alguma coisa? Vai lá, pratica, fica com você. Se conecte nesse hobby, se conecte com você mesma ali, esteja junto com você, porque quando a gente está com nós, eu, por exemplo, gente, eu adoro ficar sozinha em casa. É um hobby que eu tenho de ficar sozinha, porque assim, aí eu consigo ler, consigo fazer as coisas que eu gosto. E aí, quando a gente está com a gente mesmo, assim, a gente consegue escutar a voz do nosso coração. Vai por esse caminho, que esse caminho é certo, porque a gente tem. Às vezes a gente se dispersa, porque muitas vezes a gente convive com pessoas, né, Paty, que estão ali negativas, que têm energia negativa, e você tem um objetivo, e aí você quer em busca daquilo, a pessoa vira e fala, mas isso aí não vai dar certo, mas isso daí não tem nada a ver com você. Não é, Paty? Já aconteceu isso com você? Sim, acontece muito, assim, de pessoas querendo te sabotar, né? E aí eu tenho esse cuidado, assim, de não falar para todo mundo as minhas coisas, né? E o que você falou aí anteriormente, de colocar no papel mesmo, isso faz toda a diferença. Assim. Eu vivi isso muito forte, assim, quando eu estava buscando um emprego e que eu decidi o que eu queria, eu escrevi num papel exatamente o que eu queria. O salário que eu queria ganhar, tudo, exatamente. E exatamente como eu escrevi aconteceu. É muito forte isso. Muito forte. Eu falo que assim, você lê. É um exercício para vocês aí, hein, também, de autoconhecimento, tá? Você escreve no papel o que você deseja para sua vida, o que você quer, quais são as suas metas, os seus objetivos, desejos e sonhos. Aí você mentaliza, tá? Você mentaliza, visualiza, e aí você fecha os olhos. Quando você estiver visualizando, você sente aquilo acontecendo, aquele sonho que você tanto almeja para sua vida, aquela meta, aquele objetivo, você fecha os olhos e sente. Gente, isso tem um poder incrível. Já aconteceu muitas coisas comigo. Eu fazendo isso, Paty, e você acabou de falar que também com você acontece, né? Uhum, sim, sim, é muito legal, assim. Parece mágica às vezes, mas pra gente não, a gente acaba não entendendo o poder que a gente tem, né?
de fazer as coisas Exatamente. acontecerem e tudo mais. Exatamente. E precisa também, outra coisa também para você adquirir o autoconhecimento é você viver novas experiências, se abrir ao novo. Às vezes a gente fica com medo, medo por quê medo? Medo do desconhecido, mas o medo te inibe de prosperidade. Para que você Uhum. consiga ter prosperidade, você consiga evoluir na sua vida, você tem que não exista o medo, ele vai existir sempre, mas tá com medo, vai com medo mesmo. Como diz o meu mentor, está cagado, vai cagado mesmo. Não é? Sim, Se verdade. abre para o novo, se abre para novas experiências. Como é bom a gente viver coisas novas, às vezes fica naquela zona de conforto, e aí você começa a ficar frustrado. Ó, a Rê tá falando, o poder do pensamento e do sentimento. Exatamente, Rê. O poder do pensamento e do sentimento. Né? O poder da visualização. A Kátia fala bastante, né? Que a Kátia, ela prega muito aí o Milagre da Manhã, que tem muito a ver com isso também. Então, é você visualizar e você sentir aquilo acontecendo. Outra coisa também, Paty, a gente já falou bastante de espiritualidade, você meditar e você orar também te traz um autoconhecimento, te traz sabedoria para você, porque você está se conectando com o seu eu interior, é aquele momento que você tira para você também. Ah, Sim. a Revan, Cacá, rachei. Isso é verdade. Toda vez ele me falava isso, vai cagada mesmo. E aí eu não esqueço essa frase. Então, assim, aqui a gente tem que empoderar essas mulheres. Vai com tudo, mas tô assim, tô cagada e tô indo assim mesmo. É isso mesmo, Rê. Tá cagada e vai com medo mesmo. Gente, por quantos desafios eu já passei desde que eu venho aí nesse processo de transição de carreira. Nossa, eu já passei por tanto, tava até comentando hoje com a Paty, né? A Paty também já passou por vários desafios, né, Paty? Sim, bastante. E o medo, ele faz parte. Agora, assim, um pouquinho antes dessa live, eu tava morrendo de medo, porque eu nunca tinha feito. Então, ele faz parte. Mas depois que você vai, você vê que não era tudo isso e é possível. Não falei, vamos com tudo, bate-papo, né? Você tem o hábito, Paty, de meditar? Eu não tinha, você sabe que eu não tinha, e eu comecei a fazer. Eu tava fazendo à noite, mas eu tô fazendo de manhã, porque eu comecei a meditar e eu durmo, né? Que aí você entra Ah, em. Vai relaxando e aí eu dormia. E agora eu tô tentando fazer de manhã. Mas é muito. É bom, assim. Não tinha esse hábito, eu tô começando a fazer, eu tô adorando. a Cá tá falando. Peraí, a Rê também comentou aqui, vamos ver. A Rê tá falando. Coloca um salto alto, um vestido, uma bela make, partiu dar a volta por cima. Adorei! Renata Turini, mulher empoderada. Renata, ela vai ser nossa palestrante também. Ela vai falar sobre autoestima. A Rê tem uma autoestima super elevada. A Kátia também está falando, o medo pode ser um aliado, te dando força para continuar. Com certeza, concordo 100%, Ká. Karina também, verdade, também aprendi a enfrentar meus medos. A gente tem que ir, senão a gente paralisa. Exatamente, você ficar com medo, 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 medo. Aí você vai chegar num momento da sua vida, você teve tanto medo e você não conseguiu conquistar nada. Sim, Né? Porque você ficou olhando, né? Você fala, poxa, por que que eu vou? Por que que eu vou? Eu tô com medo. Não vai. Tem que ir, gente. Tem que arriscar. A vida é assim mesmo. É isso aí, cachorro Renata. A Rê é demais. Então, gente, acho que eu falei um pouco aí de, acho que de tudo, né? Ah, outra coisa, acho que eu esqueci. Esqueci. Sempre praticar a gratidão também, que eu não comentei aqui, tá? A gratidão, sempre que eu aprendi também, quando você agradece, gratidão, a graça ela desce. E é verdade. Quando você pratica essa gratidão, você sente. Você tem que sentir no coração a gratidão, sabe? Ela tem que ser uma coisa muito verdadeira. A gratidão te traz uma paz, te traz luz, te traz energia, te traz tudo. E aí ela também te ajuda nesse autoconhecimento também. ajuda Eu não tô bastante. vendo. É, Paty, eu não tô. Eu me perdi no horário. Tô sem relógio aqui, gente. Eu acho que eu deve estar Daí para de boa. acabar. Eu quase não falo, né?
né, Uns 10 Paty? minutinhos. É, como eu entrei, acho que um pouquinho antes, vai cair daqui a pouquinho a nossa live. Uhum. Mas assim, gente, foi. Adorei. Fala aí, quem gostou, diga eu. Ah, vocês não estão muito participativa. Vamos participar mais, mulheres. Ficaram com alguma dúvida sobre virada de chave, sobre autoconhecimento? Alguma dúvida sobre a história da Paty que vocês queiram perguntar? Participem aí, a gente está no finalzinho da live. Já falei aí sobre o nosso evento, que a Paty vai estar lá também. Participem aí da nossa live se vocês ficaram com alguma dúvida. Ah, que lindas. Amei. Que bom que vocês gostaram. Você viu que história fantástica da Paty. Como a gente, quando a gente quer, a gente consegue, gente. A gente consegue, pode ter certeza. Eu sou prova disso. Eu vivi muitos anos, né, fazendo o que eu não gostava. Eu vivi muitos anos de pessoas me julgando pela aparência. Sabe aquela história de que mulher bonita é burra? Então, foi eu. Eu vivi muito isso, sabe, Paty, nos meus trabalhos. Ah, ela tá ali porque ela é bonita, ou porque o gerente promoveu, ou porque isso. Então eu tinha que provar 1000 vezes mais a minha capacidade. Mas eu, Uhum. antigamente, como não tinha um autoconhecimento, eu sofria tanto com o julgamento, com a opinião do outro, eu entrava em estado de sofrimento, eu chorava. Hoje, tô nem aí, Paty. Pode falar o que quiserem. O autoconhecimento traz isso também, né? Porque eu também me preocupava muito com a opinião dos outros, né? Hoje tô nem aí também. Pode falar, o que importa sou eu. Ó, Paty, a Ká tá falando, parabéns, Paty, por aceitar o desafio. Você foi incrível também. Foi mesmo, Paty. Primeira Foi. live da Paty, a Paty realmente foi incrível, Paty. Parabéns, adorei o nosso bate-papo. Foi Adorei. muito bacana. Então, Gratidão tá bom. você e a Kátia pela oportunidade. Eu, enfim, só tenho que agradecer. Eu também, gente, vocês que participaram aí da nossa live também. Eu tenho muita gratidão, gratidão à Paty, tá? A gente terminou agora acho que foram 3 semanas aí do autoconhecimento. As próximas lives eu vou fazer com a Kátia, logo mais a gente passa para vocês, tá? As datas e tudo mais. Ali tá colocando eu amei. Quando a gente reclama, estamos clamando 2 vezes o que não queremos. Então agradeça e sentimentos de felicidade para alcançar qualquer objetivo. Perfeito, Lília, exatamente. Quando você reclama, a gente está clamando 2 vezes para aquilo acontecer na nossa vida. E quando a gente agradece, é o contrário, a graça ela desce. Então, gente, vamos parar de reclamar e vamos à luta e vamos agradecer por tudo que a gente tem aí na nossa vida. E se você acha que você está infeliz, então, por favor, mude. Faça essa virada de chave como fez a Paty. Isso aí. Super indico. Paty, gratidão. Você foi incrível. Obrigado, meninas e meninos que participaram da nossa live hoje. Vai ficar salva por 24 horas. E mulheres, não percam o nosso evento Mulheres Memoráveis. Qualquer dúvida, pode me chamar no direct que a gente conversa, tá bom? Beijo, Paty. Eu vou encerrar nossa live agora. E Beijo. gratidão, 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 gratidão. Gratidão. Beijo. Obrigada. Beijo, meninas. Até a próxima. Até a próxima. Até. Até.